A gente não está falando de educação remota, né, de atividade de validação remota, não é esse nosso tema, que a validação remota pode ser usando ferramenta digital ou não, né? A gente pode trabalhar de várias maneiras. A gente não está trabalhando, não está falando especificamente de ensino híbrido, nada disso, é outro espaço que a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas, tá? Oi, Bom, o que eu filha. falei? O que eu falei Oi. inicialmente, né? Oi? Tem alguém falando aí? Não? Ah. Desculpa, Adriano, fui eu aqui, sem querer, perdão. Não, tranquilo, achei que era uma dúvida. Bom, o que eu falei no finalzinho, né? Então, a gente vai falar sobre algumas ferramentas. Nossa ideia é propor uma discussão sobre alguns tópicos. A ideia é que vocês também coloquem, falem, falem da experiência de vocês em algum momento. O termo oficina, né? Ele não sei se é o mais apropriado, porque a gente não necessariamente vai fazer muitas coisas, botar a mão direto. A gente vai tentar, né, Auriston, no segundo momento, trazer uma coisa mais prática, uma vivência mais prática, né? Mas também quero ouvir um pouco vocês. Bom, esse tema das ferramentas digitais, né, eles foram bem explorados, eles foram bastante esse tema no ano passado, né, justamente na esteira da questão da pandemia, de tudo que aconteceu na pandemia, desse nosso novo momento na evangelização. Então, a gente aqui do CERJ, não da Comércio especificamente, mas do CERJ, do setor de juventude, e do CEF, né, de Evangelização da Família, tanto infância, juventude como família, a gente fez um trabalho junto com a FEB, né, com a área de infância e juventude, a área nacional de infância e juventude da FEB, que nós chamamos de semear virtual. E aí nós trabalhamos nesse semear virtual esse espaço de discussão sobre ferramentas que nós chamamos na época de virtuais, a gente está chamando aqui de ferramentas digitais, né? Então foi um ciclo longo de oficinas, né? Nós tivemos 5 dias de oficinas, nós tivemos 4 oficinas, um dia que o pessoal pediu um monte de coisa além, chamou de oficina extra, teria sido chamada de quinta oficina, porque na verdade o planejamento inicial não tinha essas oficinas todas, a gente juntou tudo numa oficina extra. E aí, o que a gente vai falar de ferramenta digital vai ser rápido, porque é um tema que a gente já apresentou antes, o pessoal já tem algum contato, mostrando um pouco do que nós já temos aqui guardado nesse espaço, nesse Padlet do Semear Virtual. A gente vai compartilhar com quem não teve oportunidade de participar o link desse Padlet, tá? E mostrando um pouquinho como é que funciona. O próprio Padlet, ele já é uma ferramenta digital, né, que vem sendo utilizada amplamente, e a gente na Comerge lida com o Padlet desde o ano passado, até para tomar contato com o nosso plano de estudos. Então, lá no Padlet do plano de estudos, nós temos o material do próprio plano, seus objetivos, bibliografia, tem material de sugestão metodológica, tem todo um espaço já no nosso Padlet, então a gente está acostumado a ver o Padlet. Mas tem gente que ainda não sabe hoje fazer com Padlet, como é que trabalha com Padlet, né? Isso é uma coisa que também tem dentro das oficinas. Das diversas oficinas do Semear Virtual, a primeira oficina, ela talvez não tenha mais tanta utilidade para a gente. Lembrando que o mundo digital é um mundo dinâmico. As coisas vão sendo atualizadas uma velocidade até bem rápida, e com a questão da pandemia, com as necessidades surgidas com a pandemia, isso, essa velocidade até cresceu, né? Ganhou um ritmo maior. E aí a primeira oficina ela tratava do Google Meet, né? E do espaço Google, né? Do Google Suite. E a gente já teve mudanças nesse espaço do Google Meet. Uma parte das pessoas tem utilizado mesmo o Zoom, tem gente usando o Jitsi. O Meet ele tem mais restrições agora do que tinha em 2020, né? A Google restringiu o tempo de utilização do Google Meet. Muitas ferramentas que estão ali na primeira oficina ainda são úteis, mas a gente precisaria dar uma atualizada. Eu estava dando uma estudada aqui no Padlet ontem à noite, e a gente vai ter que dar uma atualizada na primeira oficina, porque algumas coisas mudaram na própria utilização do Meet.
Então, quem usa o Meet com mais frequência, por exemplo, as escolas, não sei das escolas estaduais e municipais, mas as universidades públicas, em geral, têm utilizado o Meet, né? Ou Teams ou Meet. Na minha universidade, a gente usa o Meet, mas a gente, nem todo mundo está tão acostumado com o Meet, tem usado outras ferramentas, né? E a gente vai ver se atualiza a primeira oficina. No entanto, as outras oficinas trazem aí sim várias funcionalidades. Na segunda oficina, e cada um dessas janelinhas é um link, né? A segunda oficina, ela traz exatamente o próprio Padlet, né? E aí dentro daqui desse Padlet da segunda oficina, quando a gente clica aqui, ele abre, né? O Padlet da segunda oficina, a gente vai ter o vídeo de como é que foi a apresentação no nosso encontro sobre o Padlet. A gente tem tutorial, tá aqui o tutorial. A gente tem extensões do Padlet para utilizar no Google Chrome. A gente tem um vídeo no YouTube que é mais curto do que essa nossa apresentação do vídeo segunda oficina. Mas quem quer utilizar o Padlet tem aqui no Padlet da segunda oficina o como utilizar isso, né? Como fazer isso. E o tutorial que está aqui, ele é um PPT, né? E que está bem tranquilo da gente entender, né? Ele foi um material que foi compartilhado pelas todas as federativas. A gente consegue, a partir desse material, ir tomando contato com o tipo de plano, como é que eu faço para utilizar o Padlet no plano gratuito, o que a gente utiliza em geral, quantos a gente pode utilizar, como é que a gente faz para construir, tudo isso tem aqui nessa nossa apresentação. E é um acesso super simples, dá para todo mundo pegar, entrar, dá para entrar pelo celular, né? O Padlet, ele é um modelo muito legal, porque você não precisa necessariamente ter um aplicativo do Padlet para utilizar. Então, eu consigo, a partir no celular, um computador, consigo utilizar. E aqui ele vai mostrando para a gente, né, como fazer a conta, né, como é que é o ambiente virtual do Padlet, quais são os tipos de modelo, né, quais os modelos que existem de Padlet, né, qual que a gente está utilizando aqui, o mural, tá, como é que é esse mural sem postagens, todo o passo a passo da utilização do Padlet, tá vendo? O que eu preciso clicar, onde que eu vou clicar para começar a construção desse Padlet, como é que eu personalizo o Padlet, a questão da privacidade, né? Quem pode editar, quem pode inserir material, se você pode comentar ou não nas publicações, como é que eu faço para fazer um trabalho coletivo, né? Com várias pessoas utilizando o mesmo Padlet, um trabalho colaborativo. Então, o Padlet tem sido muito utilizado, né? A gente tem utilizado muito na Comerge, a gente aqui na CG tem utilizado, têm contato com o Padlet, acessam o Padlet para verificar o nosso plano de estudos, mas eu sei que tem gente que ainda não sabe como montar o seu próprio Padlet, né? E é legal que na sua equipe de evangelização todo mundo saiba. Por quê? Porque como a conta gratuita tem um limite de número de padrões a serem utilizados, vale a pena que todo mundo saiba usar. Que aí, por exemplo, se eu quero utilizar um para cada grupo de faixa etária, cada facilitador de cada grupo pode construir o seu Padlet e a gente pode, então, ter, né, essa utilização em todos os grupos. E uma coisa bem legal, eu passei aqui, eu vou voltar rapidinho, é que, né, você pode fazer uma cópia, tá vendo aqui? Cópia de um mural para a criação de um novo mural. Então, isso é legal porque se eu quero, por exemplo, fazer um Padlet padrão para usar nos diversos grupos de faixa etária, eu faço um e aí eu vou compartilhar com os facilitadores e eles podem fazer cópias para cada faixa etária, né? Só vai, então, configurar, mudar a descrição, mudar o nome do Padlet, se for o caso. Então, tem como a gente fazer um trabalho organizado, né? Não vai ser cada uma coisa diferente, dá para a gente fazer de uma maneira organizada, uniformizada, se for o caso, dependendo do trabalho que você for utilizar. Ou não, eu posso liberar para cada grupo fazer? Posso. Mas se a gente quiser, para alguma atividade que ele tem o mesmo visual, a gente tem como fazer essa cópia.
E a gente tem vários modelos diferentes, como eu falei no início, mural, tela, você pode fazer conexões e desconexões das diversas caixinhas do Padlet. De acordo com o tipo de atividade que eu vou fazer, eu posso montar Padlets diferentes. Se vocês notarem, o Padlet desse ano do plano de estudo é diferente do ano passado. Então, a gente tem como fazer várias coisas diferentes usando os diversos modelos de Padlet que estão lá disponíveis para todo mundo, mesmo que seja com as contas gratuitas. Né? Vamos voltar aqui para o Padlet inicial, que é o Padlet do Semear Virtual. Então, a segunda oficina está aqui. O que eu faço nela? Eu acesso o Padlet, está aqui. A terceira oficina, ela fala, Leila. Só uma perguntinha antes de você continuar, Adriano. É assim, eu Uhum. não tenho muita intimidade com... Estou conseguindo falar aqui? Ah, tá. Eu não tenho muita intimidade com Padlet. Eu conheci através da Comerge. Então, assim, desculpa a minha ignorância. Eu estou vendo aí vários recursos, estou maravilhada. Mas, assim, pela experiência, qual é assim, o maior benefício, o maior objetivo do uso do Padlet na nossa evangelização? Por exemplo, lá no meu grupo, qual seria o recurso mais, assim, mais esplêndido que vai favorecer a evangelização? Não, você lembra que o Padlet, primeiro, ele é um suporte, né? Então, eu tenho um local único onde eu consigo facilitar o acesso do meu evangelizando a diversos materiais, vídeos, textos, imagens. Então, ele é um suporte único que facilita esse acesso. Primeira questão. Segundo, ele pode ser, de acordo com a configuração que eu fizer, colaborativo. Então, o meu evangelizando, ele tem como interferir nesse suporte. Então, ele pode adicionar material, ele pode comentar no material que você está utilizando, não é apenas para ele ir lá e olhar. Ele pode também inserir material e, de acordo com o modelo que eu utilize do Padlet, que você viu que tem vários modelos, né? Mural, grade, mapa, tem vários formatos para esse suporte. De acordo com o suporte que eu utilizar, eu posso ter uma maior interação do evangelizando com o suporte. Então, posso fazer uma atividade, por exemplo, no suporte que é mapa, e faço, sei lá, uma atividade sobre a história do espiritismo. Ele tem como ali inserir naquele mapa, buscar naquele mapa onde é que está a França, onde é que está os Estados Unidos, localizar imagens, inserir imagens naquele local. Então, primeiro, ele é um suporte que facilita o acesso e o compartilhamento de materiais, e quaisquer materiais. Segundo, ele tem um potencial colaborativo muito importante, né? Então, permite que o evangelizando seja efetivamente protagonista do processo. Então, eu vou fazer o trabalho com que o jovem traz. Eu posso abrir um padre e pedir para eles construírem o que a gente quer fazer. Quem teve... A gente, no trabalho da construção do tema esse ano, utilizou todo o trabalho num Padlet. Então, a gente tinha os grupos de estudo do Evangelho. Então, cada grupo de estudo do Evangelho foi lá e inseriu no Padlet. Qual foi a página, qual foi o texto, as ideias que colocaram. Então, todo mundo ia vendo o trabalho sendo construído ao longo do tempo. Todo mundo tinha acesso, os coordenadores que estavam participando da escolha do tema tinham acesso ao Padlet, e você ia vendo cada grupo colocar ali, né, qual foi o texto do Evangelho, quais ideias foram discutidas, quais as sugestões que estavam surgindo. Então, é um trabalho que vai sendo construído junto, num suporte que eu posso botar o que eu quiser. Por exemplo, se eu estava no estudo do Evangelho e lá no grupo alguém discutiu sobre um vídeo que achou interessante ter a ver com aquele tema do Evangelho, eu posso ir lá no Padlet e inserir o vídeo. Então, a gente consegue trabalhar colaborativamente num suporte que permite diversas linguagens. Foi claro? Foi, obrigada. Eu estava pensando que era um suporte somente para os evangelizadores. Você me abriu um Não, para horizonte aqui. todo mundo. Para todo mundo. Fazer com a nossa equipe e com o trabalho com os jovens dentro do próprio Brasil, com crianças também, né? Você trabalha com a infância dentro do próprio trabalho de evangelização. E eu posso ter padres diferentes para cada dia, para cada sábado. Eu posso ter um padre, se eu trabalhar aí no modelo de grade, por exemplo, eu tenho para cada dia
do mês, por exemplo, uma coluna inteira de atividade. E aí eles podem acessar ao final do mês o que aconteceu no mês inteiro, olhando para o Padlet daquele mês. Então, tem uma infinidade de modelos de trabalho para a gente fazer no Padlet. Essa terceira oficina, ela trouxe o Zoom, né? Que na época as pessoas tinham pouco contato com o Zoom ainda. Então, para quem tem dificuldade ainda com o Zoom aqui, ele tem um bom tutorial, gente. Aquele é bem básico, né? Como tinha muita gente com dificuldade de acessar, a gente trazia, né, a questão do Zoom. Uma coisa que eu vou mostrar aqui agora, ó, a gente coloca sempre em todas as oficinas tem uma caixinha de dúvidas. Isso é uma coisa legal também a gente fazer no Padlet que a gente for utilizar, né? O espaço para dúvidas. E a pessoa pode ir lá, clicar, e aí ela vai abrir um Padlet. Esse aqui, por acaso, foi arquivado já, né? A gente vai ter que desarquivar para ele voltar a funcionar. Mas a gente tem como acessar as dúvidas dos nossos evangelizandos ao longo da semana, ao longo do trabalho. Ah, não entendi isso aqui. E outra coisa, né? O suporte está lá. Então, se o jovem faltar o estudo, é só ele entrar no suporte e ver o que foi feito, o vídeo, o material que foi trabalhado. E dúvidas, ele vai lá e coloca a dúvida para a gente. Então, nessas oficinas do CMA, a gente tem diversos modelos, né, para cada oficina, diversos modelos de ferramentas que foram trabalhados. Na quarta oficina, a gente trabalhou o Mentimeter, que muita gente tem utilizado o Mentimeter, que é uma forma de interação muito feliz com o evangelizando. Você pode fazer isso os expositores de expressão pura, você pode usar o Mentimeter também. O Mentimeter tem vários modelos de apresentação, uma apresentação de slides, onde cada slide é totalmente interativo. Então, eu posso fazer nuvem de palavras com o Mentimeter, posso fazer enquetes, eu vejo em barras coloridas qual a opinião de cada um. Eu tenho como trabalhar no Mentimeter notas. Então, assim, se você está em relação ao tema, você está mais confortável ou menos confortável, você faz barras com notas, a pessoa pode utilizar. O Mentimeter dessa oficina aqui, eu acho que ele é a grande atividade dessa oficina, a grande ferramenta dessa oficina. Estou procurando aqui também, tá vendo? Temos a videoaula dessa oficina, e todas as oficinas têm a videoaula para vocês assistirem, que foi o que a gente apresentou lá atrás. Aqui o tutorial em vídeo do Mentimeter, para você criar a sua primeira apresentação, como é que eu faço, como é que eu entro no site. Aqui é o link do próprio Mentimeter, você vai abrir lá no site, né? E aí a gente pode abrir um aqui só para ver. Não. Deixa eu ver se ele vai entrar. Aqui é o Mentimeter. Não tem apresentação nenhuma, vou criar uma nova apresentação. E aí, o que a gente faz com ela, né? O que eu posso fazer nessa apresentação? Tá vendo? Aqui eu tenho vários modelos. Questões de múltipla escolha, e à medida que as pessoas forem respondendo, aparecem as barras com as respostas que estão sendo dadas. O mais clássico, que eu tenho utilizado muito, são nuvens de palavras, né? Coloco nuvem de palavras. Aí eu aqui do lado vou escrever a questão que eu quero botar, o que traz sentido à sua vida. Essa pergunta aqui porque foi uma que eu utilizei numa atividade que eu fiz na faculdade. Defino quantas palavras cada pessoa pode escrever. Cada um pode escrever 3, 4, 5 palavras. Posso personalizar colocando uma imagem. Posso permitir, por exemplo, extra, que mais pessoas usem o mesmo aparelho, que de repente, assim, eu não tenho... eu tenho irmãos na mesma casa, por exemplo. Então, para que ambos possam utilizar, eu preciso liberar que mais de um utilize aquele mesmo link. E aí está pronta aqui a minha apresentação. Beleza. Eu vou pegar e vou compartilhar. Copio o link e vou fazer o seguinte, vou botar no nosso bate-papo aqui o link da apresentação. Todo mundo está vendo? Aí eu faço a apresentação aqui.
Lá no chat do nosso grupo eu coloquei o link. Aí eu queria que vocês entrassem lá, clicassem no link. E aqui em cima, ó, tem um código. Quando vocês clicarem no link, vai pedir para vocês digitarem esse código. Digitando esse código, vai abrir uma janela para vocês responderem. Já foi automático, hein? Não precisou do código, não. Já Não precisou, não? Beleza, então tá bom. É só ir digitando as palavras, à medida que vocês forem digitando, ela vai aparecendo. Vê que for atualizando. Aqui, aqui. Beleza. Aí, tá vendo? À medida que vocês forem digitando e enviando, as palavras começam a aparecer aqui, ó. Olha lá que legal. Como a minha internet está meio lenta, vocês não estão vendo. Ah, agora apareceram as várias palavras. Eu não consegui acessar isso, não. Por onde que eu acesso para escrever? No chat, que eu botei, é do nossa sala bate-papo, eu mandei um link. Clicando nesse link, vai abrir uma página para você digitar as palavras. Inserindo as palavras, elas vão aparecer aqui na tela para gente, para todo mundo ver o que está todo mundo colocando. Ah, não consigo, não. Está congelado para mim. Tenta atualizar a página, porque para a gente está... Mais alguém está com dificuldade? Na verdade, eu clico e nada acontece. Entrou automático. Entrou automático, né? Entrou já a listagem para vocês colocarem as palavras, não é isso? Isso. Então, para mim também. Então, tá entrando. E deve ser a sua Agora internet. entrou. Tá, agora... Foi, beleza. Uhum. Ó, e aqui para mim tá aparecendo, lá embaixo vocês também tá aparecendo aqui embaixo, ó, um númerozinho, tá vendo aqui embaixo? É o número 10. Então eu já sei quantas pessoas... E agora tá conectando aqui, talvez vai ficar congelado para vocês um pouquinho. É que a minha outra conta caiu. Já volto já. Já entrou aqui. Eu vou só compartilhar novamente. Opa. Essa aqui. Pronto, vai aparecer de novo. Tá lá. Ah, tá. Aí aqui embaixo, bem embaixo, à direita, tem o número de pessoas que já enviaram as palavras. 13 pessoas já enviaram. Eu tenho 18 presentes no grupo agora, eu já sei quantos estão já colocando. Então, eu já tenho ideia de quantas pessoas estão participando. Uma coisa legal da nuvem de palavras, né, é que ó, essas palavras maiores, amor, está bem grande aqui. O tamanho da palavra está maior que arte, amigos. Significa que mais pessoas escreveram a palavra amor. Então, a nuvem de palavras tem essa facilidade, né? De entender como é que as pessoas estão dizendo, as pessoas estão pensando no nosso grupo. Acho que alguém... Ah, não, é porque tá aparecendo uma mensagem aqui que não é... Achei que fosse bate-papo, mas não. Chat. A Lei chegou felicidade aqui no chat. Que bom. Interessante que, pelo caractere, ele põe exatamente, por exemplo, a família com acento está maior do que a família sem acento. Ele considerou Sim. outra coisa, né? Exatamente. Porque vale a grafia certinha, legal. Isso. E eu tinha, como eu tinha utilizado antes, né, eu já tinha configurado antes que a expressão vai ser considerada uma palavra. Porque está aqui, ó, alegria de viver, contemplar a natureza, disposição para o trabalho. Se você não configurar isso, ele vai contar cada palavra às vezes separada, depende da configuração que eu utilizar, tá bom? Ah, tá. Mas eu prefiro, claro, colocar assim. E realmente tem essa diferença. Se o acento está aqui, é uma palavra. Sem acento é outra palavra. Isso ele diferencia. Então, essa é uma das ferramentas, né? Uma das formas de eu trabalhar com o Mentimeter. O grande
o grande objetivo dele é essa interatividade. Eu, em tempo real, eu tenho a resposta do meu grupo, né? E na quinta oficina, cadê? Quinta oficina? Que é a oficina extra, né? Que está aqui, que vai abrir agora. Eu espero que abra para todo mundo. Isso, vai abrir agora. Na oficina extra, a gente trabalhou aqui como foco a criação e edição de vídeos, além de ferramentas de criação de jogos. Tá? E aí a gente vai passar daqui a pouquinho para o Auro falar melhor sobre a questão da gamificação. Aqui a gente tem criação de vídeos no PowerPoint. Né? Às vezes, eu preciso ter um super editor. Não, tem como você fazer vídeo no PowerPoint. Né? Tem algumas ferramentas de utilização, de construção de vídeos aqui, mas existem várias outras, tá? Várias outras. A gente aqui tem uma lista. Dessa oficina Semear, Adriana. A gente pode ter acesso a ela para trabalhar claro, depois? Vou mandar para vocês agora. Vou mandar agora para vocês. E como é que eu vou fazer para enviar aqui do chat para o computador? É só clicar em cima? Mas aí eu você teria clicar... o computador ligado, né? Ah, sim, sim. Copia e manda por WhatsApp para você, que aí depois você pode acessar no computador. Ah, sim, meu amor. Tá? Mas você pode acessar no celular também, tá? Uhum. Você consegue tudo isso no celular também. Voltando aqui para a oficina extra. Chat, já vai mandar aqui no chat agora. Já mandei. Ah, tá. Aqui, então, a gente tem algumas ferramentas para utilização de vídeos, né? E imagens, por exemplo, site para remover fundo de foto. Eu tenho a foto que eu quero utilizar, mas tem um monte de coisa no fundo que eu não quero. Tem como remover o fundo. Tutorial de construção de vídeo no Canva, utilização do Canva. Um link com vários editores de vídeo gratuitos, né? Porque aí cada um vai testar e ver qual que gosta mais de utilizar. Né? Então, a gente tem várias opções para edição de vídeo. E simples, tá? A gente colocou aqui links de editores simples, qualquer um que não seja editor de vídeo consiga utilizar. E eu não vou falar da questão dos jogos, porque aí eu vou deixar para o Auriston seguir adiante. Beleza? Depois que passar o intervalo, a gente pode tirar mais dúvidas. Oi? Mesmo sem experiência, a gente pode... Sim. Você vai testando para ver qual deles que você se adapta, qual é mais intuitivo para você. Você pode testar. Mas sim, tem editores são simples. Oi? É o Canva e qual outro? Não, aqui tem o Canva e o PowerPoint, e tem uma lista aqui, ó. Tá aparecendo para vocês já a lista? Isso, ó. Lista com link, editores de vídeo gratuitos. Tá vendo aqui? Uhum. Ó. Certo, amor. Mexi nele aqui agora. Aí tem vários. Esse Capwing é legal porque ele funciona online, não tem que baixar nada. Não tem que baixar aplicativo, não tem nada. Você entra nele online, e no próprio celular eu consigo fazer edição do vídeo. É bem tranquilo. Né? O Shotcuts também, eu gosto muito dele. Até quem nunca fez nenhum vídeo assim, consegue? Olha, o Capwing e o Shotcuts são bem simples, tá? Claro que quanto mais simples, menos né, penduricalhos vai ter o seu vídeo. Mas dá para usar assim, dá para fazer de forma bem tranquila. Tá? E assim, para... Yara, depois a gente tem que fazer a nossa oficina, Yara. Eu te ajudo, você me ajuda. Porque... Vamos treinar juntas. Vamos, Yara. Eu preciso de ajuda, Yara. Vou parar de compartilhar aqui para passar para o Auriston. Ele nem invadindo o tempo do Auriston. Vamos lá, Auriston. Um bom dia a todos novamente, né? Eu vou compartilhar um material com vocês. Tem dois companheiros nossos que já conhecem a nossa atividade prática, né? Então, o Eduardo Lírio e o Geivan, foi uma adaptação que eu fiz de uma atividade prática, mas eu vou trazer primeiro uma parte teórica, porque a gente já tem feito algumas oficinas
até para a Comerge, eu percebi a dificuldade, tem uma necessidade assim, de um pouquinho mais parte teórica, uma explicação de como desenvolve o trabalho, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. Aqui. Pronto. Adriano, nós temos até quanto tempo? A Sara ainda não passou o horário. Eu vou ver aqui com ela e já retorno. Tá bom. Mas Legal. o tempo é de Deus. A gente vai... Tudo acaba às 11 horas da manhã, então a gente pode ir 11h30, fica tranquilo. Então, tá. Vai até 10h20. 10h20. Então, a gente vai correr. A gente vai trazer para vocês um conceito básico de ludificação. Eu vou dar uma corridinha, então, porque acho que a gente tem pouco tempo. A ludificação na aprendizagem é para motivar estudantes através de incorporação de jogos, designer de jogos. A gente fala designer de jogos porque é aquele desenvolvedor do jogo, né? Os jogos online, ou jogos digitais, eles fazem isso e provocam uma imersão no trabalho. Então, quando o indivíduo está no computador, está no celular, está no videogame, ele tem uma imersão com o jogo. E durante muito tempo, os jogos online, eles não geravam uma interação social, ou seja, era ele contra a máquina. Agora, percebendo a necessidade dessa interação social, muitos jogos migraram para as plataformas online. Então, hoje já começa a ter uma interação social. Ou seja, eu jogo aqui com meu amigo que está lá nos Estados Unidos, que está em Vitória, que está em Minas Gerais, que está em outro lugar. Então, ele tem, além da imersão no ambiente, ele também começa a ter uma relação social digital. Gente, pode interromper a hora que quiser, tá bom? Pode falar, fiquem tranquilos. Eu só não consigo ver o chat direito, então, mas podem falar à vontade comigo aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem isso dentro das atividades de jogo. E é uma experiência muito prazerosa. E o desafio é estar presente, porque a juventude, a infância, ela gosta do desafio. A gente gosta de enfrentar desafios, de provar que a gente está melhorando em alguma coisa. Isso faz parte da característica humana. E aí a gente vai para um conceito básico de gamificação. Então, a gamificação é usar alguns recursos da ludificação no ambiente de aprendizagem. Você vai perceber que muito disso está muito envolvido com aquela ideia coach. Eu não sou coach, tá? Por favor, sou professor e evangelizador e facilitador de Comerge, de encontro de jovem. Mas eu só estou mostrando para que você perceba isso na sociedade. Então, você tem uma interação com os coaches, começaram a trazer essa ideia da gamificação para o mundo. E aí são alguns dados que a gente pesquisou que podem ser inseridos. O volume de pessoas que utilizam a ideia da gamificação. Então, a gente não precisa usar jogos prontos. Você pode usar alguns elementos. Está faltando um Ezinho aqui. E um N também. Primeiro elemento, missões e desafios. Então, cumprir uma missão, ter um desafio, tentar fazer alguma coisa, tentar passar por uma dificuldade. Aí a gente fala assim, a Comerge faz isso? Sim, o tempo todo. A Comerge já faz isso. Tá? Então, eu não estou falando aqui com um grupo de pessoas que não conhecem, estou falando com um grupo de facilitadores que são os melhores. Porque estar na Comerge é se capacitar
para várias vivências no mundo, para várias vivências dentro do centro. Outra coisa, pontuação e rankings. Então, a gente vê a pontuação, vê o crescimento. Essa pontuação ela pode ser, por exemplo, virtudes. Eu tenho 10 pontos de caridade, 10 pontos de amor, 3 pontos de alegria. Prêmios distintos. A gente usa personagens, então eu posso, além de usar, eu posso, além de usar um avatar, por exemplo, eu posso ser João, eu posso ser Pedro, eu posso ser um personagem qualquer, e eu posso usar cenários. O cenário, ele traz para a juventude, ele traz o tema, né? Então, eu posso estar usando esses elementos para transformar aquele processo meu de gamificação mais atrativo. Então, a gente pega a gamificação e ela transforma as nossas aulas mais contextualizadas e atrativas. Por quê? Eu não estou ensinando só a pessoa a ter um conhecimento. Eu vou estar facilitando ela a desenvolver uma habilidade de refletir sobre o conhecimento. Então, eu gero isso aí para a gente começar a pensar. Eu gero uma interatividade. Então, você tem vários tipos de jogos que a gente tem uma ideia de jogo como algo violento. O jogo nem necessariamente ele é violento. Ele gera uma brincadeira. Eu alcanço objetivos e eu gero reflexões sobre o objetivo. Eu consigo desenvolver a ideia de trabalhar em equipe, porque você tem jogos cooperativos, jogos que facilitam a gente a lidar com o outro. E é muito difícil a gente, num jogo, aprender essa ideia de trabalhar em equipe, porque o mundo é competitivo. A gente começa a lidar com linguagens diferentes do nosso cotidiano. E, além de tudo, resolução de problemas, né? Aí, nós temos essa informação trazida pela essa revista. E aí a gente chama hoje os jogos de board games e card games. São chamados jogos modernos. Primeiro, ele é equilibrado e é divertido. Então, eu vou assim, dos jogos que a gente conhece, eu vou citar o Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, ele não é equilibrado, ele até é divertido, mas ele é muito longo. Então, um Banco Imobiliário dura até 8 horas. Não é a nossa proposta. E ele não é equilibrado porque se eu tiver muito rico e conseguir comprar ter sorte de cair nas melhores casas, meu objetivo é falir os colegas. E aí os colegas passa a ser frustrante para eles, porque eles não conseguem ganhar dinheiro. Nos jogos modernos, todos têm chance de ganhar, mesmo que elas sejam pequenas chances. Vou dar um exemplo. O Banco Imobiliário você não tem isso, e o War, se o indivíduo tiver 30 exércitos e você 3, você não vai conseguir ganhar dele. E eu já entro no terceiro item, que é o downtime. O downtime é assim, o tempo de jogo de cada jogador. Então, eu estou jogando o War. Eu estou citando os clássicos para a gente tentar lembrar, fazer aquela memória, né? Trazer na memória os jogos que talvez a gente já tenha conhecido. O War, o indivíduo jogando com 30 exércitos, ele vai ter um tempo maior de jogo do que um indivíduo jogando com 3 exércitos. Então, é um jogo que, para aquele que está perdendo, é ruim, não é bom o jogo.
E a gente tem algumas características para a gente entender tipos de jogos. Eu estou correndo, tá, gente? Se vocês, assim, quiserem perguntar, fiquem à vontade. A gente tem alguns tipos aí, são os mais conhecidos. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. American Games, ou American Trash, eles têm miniaturas lindas, então eles se destacam pelas miniaturas. Num próximo momento, eu poderia trazer as miniaturas para vocês verem. Tem miniaturas de 10 centímetros, de 5 centímetros, de 13, de 30 centímetros. O War, um fator sorte muito elevado, então jogos de dado o tempo todo, tá? E ele tem um combate direto de jogadores, ou seja, é um contra o outro. Se você tiver 6 jogadores, você vai ter jogos cooperativos no American Trash, mas é sempre de conflito, tá? E o conflito é um tema muito pesado, muito forte, muito presente dentro do jogo. O Eurogames, ele é muito mais estratégico. Então, eu consigo olhar um jogo e pensar 2, 3, 4 jogadas à frente. O problema dele é que ele tem baixa interação entre os jogadores. Então, significa o seguinte, eu faço o meu jogo, o Geivan faz o jogo dele, o Eduardo Lira faz o jogo dele, e a gente não se interage. E cada jogador tem a sua estratégia, a sua forma de dominar. Você tem o Family Games, que são jogos para família. As crianças aqui em casa adoram. São regras simples, então eu tenho jogo para criança de 5 anos para cima. Eu jogo com o Cauã, jogo com o Arthur, né? O Geivan, Eduardo Lira, que estão conosco na Comércio do Polo 9, acompanham isso, veem as minhas crianças. E tem jogo de dinossauro, tem jogo para pegar cartinha rápida, tem jogo para brincar mesmo, só você só se divertir, para subir escada, fingir que é fantasminha. Então, para evangelização, aquelas primeiras fases da evangelização, ele é excelente. São jogos de família. Os party games são jogos festivos. São jogos para a gente brincar. Eles são ideais para você tomar gosto pelo jogo. A gente tem um erro muito grande, que é assim, eu vou fazer um jogo, mas você não entende de jogo, quer fazer um jogo. Então, o seu jogo, ele pode funcionar até um momento, e depois ele não funciona mais, porque ele não vai conseguir ir à frente, porque você não conhece as mecânicas de um jogo para desenvolver um jogo que atenda a um objetivo. Você faz uma atividade, atende, mas se eu quero multiplicar aquela atividade, como eu não conheço, eu vou estar lidando com indivíduos, com jovens diferentes, que talvez o cenário não seja adequado. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu apliquei um jogo para um grupo. Quando eu fui aplicar para um grupo mais velho, aquele jogo não atendeu, não funcionou. Aí eu percebi, se eu tivesse mudado uma mecânica do jogo, teria atendido. E esses jogos, eles podem jogar com várias pessoas. Normalmente, você tem um jogo desses de cartas, você joga 8, 10 pessoas. Então, se você quiser fazer uma interação maior, você consegue. Tem jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, normalmente, é você contra o tabuleiro. É o grupo contra o tabuleiro. Eles são muito difíceis, porque a mecânica ela é preparada para você perder. Né? Um jogo que eu gosto muito, eu coloquei o nome dele aí, é o Magic Maze, porque ele é um cooperativo em silêncio. Então, você tem que se ajudar, ficar atento ao jogo o tempo todo e não pode falar nada. É muito divertido e muito difícil, porque a gente não tem habilidade ainda para isso. A gente vai ter que desenvolver essa habilidade. E o jogo, ele te possibilita a gente pensar cooperativamente e se comunicar sem poder falar.
Wargames são jogos de guerra, são jogos mais complexos, e ele tem uma forte pegada da realidade. Então, você tem jogos, por exemplo, que simulam a Segunda Guerra Mundial, que simulam a Primeira Guerra Mundial, que simulam uma atividade de uma guerra submarina. Né? Eles trazem um tema real para a gente. Desculpem que eu estou com uma garganta inflamadinha. Os jogos que a gente conhece, eu vou colocar aqui dama, xadrez, gamão, war, banco imobiliário, jogo da vida, tem outros perfil, tem outros diversos jogos que a gente conhece. E eles são muito usados normalmente para diversão. O professor de matemática usa na escola, não tem nada que fazer, vão gastar tempo, né? Recreação. Mas o jogo moderno, ele dá um passo à frente. Ele é usado de forma pedagógica. Então, ele é um instrumento muito forte para a gente usar na evangelização. Eu vou trazer para vocês um conceito chamado círculo mágico. Eu vou passar aqui para a gente pensar. Essa é a nossa realidade. Tá? Essa é a nossa realidade. Problemas, questionamentos, medos, incertezas, dúvidas. E aí a gente traz o jovem para o círculo mágico. E aí, a realidade de saída. Você começa a entender, pegar significados para a tua vida, conceitos que você se transforma nesse círculo mágico, você traz experiências para a realidade, consegue ver a realidade de forma diferente, traz ideias e solução de problemas, e, lógico, surgem novas questões. A Comerge, ela faz isso. A Comerge já é um círculo mágico. Então, o jovem entra na Comerge, com desafios familiares, na escola, na vida, com incerteza, com dúvidas. Vem para a Comerge, a forma com que a Comerge desenvolve os trabalhos nela possibilita o jovem, quando ele sai diferente. Ele sai tendo novas ideias, soluções para suas vidas, auxiliando muito mais no centro, sendo muito mais cooperativo em casa, né? Ouvindo música espírita. Então, ele sai diferente da Comerge. O jogo, ele intensifica esse processo que a Comerge já desenvolve. Tá? Por quê? Ele traz uma narrativa e imersão, socialização e desafio, e o empoderamento do conhecimento e a sua aplicabilidade fora. Um outro exemplo que a gente pode dar de ciclo mágico é uma tribo indígena. Normalmente, os jovens de uma tribo indígena, eles entram na oca do pajé, do cacique, ficam lá um período de 2, 3 dias, e quando eles saem adultos. Né? Todo o trabalho que é desenvolvido ali, ele está que essa ideia é muito presente, de que agora eles são homens da tribo também. Né? Eles entram crianças e saem homens, aptos a desenvolver as tarefas da vida da tribo. Né? Uma característica do jogo é que ele dá feedbacks constantes. Então, você tem uma retroalimentação. O tempo todo você apresenta um questionamento, vem uma solução e nasce um outro questionamento. E aí você tem essa retroalimentação o tempo todo.
você vai interagindo o tempo todo e construindo um novo padrão de pensamento. Tá? O que eu estou falando aqui, a forma de falar talvez seja nova, mas é uma coisa que vocês já conhecem, porque o facilitador, o evangelizador, ele acaba promovendo isso no campo da evangelização. A realidade antiga era assim. Então, o professor, o evangelizador, ele era o dono do conhecimento, e com as novas ideias sobre aprendizagem, a gente deixa de ter essa aula expositiva, esse material didático fixo no conhecimento, tá? E parte para quê? Para um espaço mais informal, descontraído, um contexto mediado pela história, um grupo como referencial, e aí eu tenho jogos, eu tenho quadrinhos, eu tenho música, e aí o cenário passa a ser diferente. Eu tenho agora o grupo como igualdade. Então, eu aprendo com o meu evangelizador, eu aprendo, né, eu faço com que eles também tragam para mim informações, conhecimentos, estudos que vão agregar na minha formação e vão agregar nos meus futuros trabalhos. Né? Eu mudo aquele conceito básico, que não é ruim, tudo bem, gente? Não é ruim. Ah, você está falando mal de tudo? Não, tem muita coisa que é muito boa. E tudo vai depender do público que você trabalha. Tem gente que não vai querer conhecer o jogo na mesma hora. Você vai ter que apresentar outras atividades até que ele esteja apto a atividades lúdicas. Há crianças que têm uma vida tão difícil que sorrir é uma dificuldade. Então, se eu trago um jogo, uma atividade lúdica ou gamificada, ele não vai conseguir. Ele precisa passar por um período de preparação antes. Por isso, conhecer o jovem que eu estou trabalhando é importante. Aí são alguns pensamentos de pessoas que trabalham com isso, né? Essa expressão está contida em livros. Eu estou correndo porque a gente tem pouquíssimo tempo. Eu consigo fazer jogo, desenvolver um jogo sem conhecer? Não. Eu tenho que conhecer o jogo. Você pode adaptar todas as suas aulas? Sim. Se você conhecer, você pode adaptar tudo. Né? Aqui também dei um exemplo de miniaturas. Quando eu aplico isso no centro, a disparidade é muito pequenininha. Quando eu aplico isso em sala de aula, isso é muito grande. Porque, assim, o que os meus jovens, meus alunos devem aprender? Quando está na escola, cada um vai trazer o seu conceito especializado, ou seja, o professor de matemática acha que ele tem que aprender matemática, de geografia. Quando eu trago isso para o centro, eu penso que o que ele tem que aprender, a gente vai acabar caminhando para as mesmas atividades. É lógico, respeitando o ciclo que o facilitador está, que talvez apresente um pouquinho de diferença. Como ensinar de maneira diferente? E como motivar os meus alunos nesse processo de aprendizagem? Aqui eu trouxe uma oficina que eu desenvolvi na escola. Tá? Onde os meus alunos criaram o jogo. Então, essa foto aqui de baixo, eles criaram um jogo onde cada um que ia jogar tinha que se preparar para um clima. Então, você tinha que jogar, por exemplo, nesse caso, esse professor pegou chuva, então ele jogou o tempo todo com guarda-chuva. Se você pegasse muito calor, tinha que pôr protetor solar. Aí um do grupo, um jovem, colocava pontinhas de filtro solar na gente. Você sabia que você está dando calor.
E aí eu vou interromper o nosso trabalho agora, e vou tentar trazer uma atividade prática, pelo nosso tempo que já está indo. Deixa eu aqui. Auriston. Oi. A gente não deu intervalo para eles ainda. Como o grupo se manteve, né? Acho que a gente pode, de repente, dar 5 minutinhos só, o pessoal beber água e tal, ir ao banheiro, voltar, e a gente começa a parte prática daqui a 5 minutinhos. Tá ótimo, tá beleza? ótimo. Beleza. Tá bom, gente? Então, 5 minutinhos a gente retorna. Ok.
Bom dia, vamos retornando. Nossos 5 minutinhos. Cadê o povo? Estamos aqui. Eu vou mostrar para vocês, antes de a gente começar a atividade prática, 2 documentos, tá? De um curso que eu fiz, que ajudam muito a gente pensar como desenvolver um jogo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. É jogo de diversão, ferramenta de modelagem, tá? Então, a gente cria um... É mais para a gente mecanizar os nossos objetivos. Nome do jogo, aí na primeira coluna eu tenho um exemplo. A meta do jogo: colocar todas as peças na mesa antes dos adversários. Isso é o dominó, a gente já conhece. A dinâmica: alinhar e organizar as peças de uma forma específica. A mecânica do jogo: cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se a partida houver menos de 4 jogadores, as pedras restantes ficam no dorme para serem compradas. Ou seja, ali está explicando como vai ser o passo a passo do jogo dominó. E os elementos, os materiais que são utilizados. Tudo bem? Então, isso é um exemplo de modelagem de jogo. E o outro exemplo é do jogo educativo. Roda na matemática. Ensinar adição e subtração. Fazer mais pontos que os grupos concorrentes. Então, é a nossa meta. Você tem honestidade pedagógica, porque aí você não está brincando por brincar. Você quer trabalhar alguma coisa. Uma habilidade, uma competência, um conteúdo. As regras que estão. Elemento, estrutura. O que vai ser utilizado no jogo? E quem vai jogar? Toda a turma? Metade da turma? Então, assim, é um modelo só para facilitar o nosso processo de desenvolvimento de um jogo. Para facilitar o nosso modelo de desenvolvimento de uma atividade gamificada. Ok? E aí, agora, vamos participar para uma atividade mais prática. Como nós não temos muito tempo, eu vou precisar de papel e caneta de vocês. Vocês têm aí? Fácil. Papel e lápis, alguma coisa assim. É bem provável que não dê tempo de nós aplicarmos ela. Eu tenho aqui na sala o Geivan, está aí, que eu vi. Eduardo Lira também está aí. Não, o Eduardo saiu. Conhecem o jogo bem, conhecem essa atividade. Geivan, essa atividade é o carômetro que nós utilizamos na Comerge e também no EGE. Essa atividade foi utilizada em 2012, de forma presencial. Tá? Eu fiz uma adaptação para o ambiente online, mas eu segui todo aquele modelo, passo a passo, da Comerge. O que eu estou dizendo para vocês é isso. Dá para pegar atividades de Comerge e transformar para o ambiente online. Pelo menos neste ambiente que eu domino, né? Que eu domino não, que eu conheço. Não domino nada. Então, há um grande empresário que vai fazer, ele quer transformar o mundo. Ele quer investir
pesado para transformar o mundo. E ele contratou algumas empresas de RH para ajudar nesse processo, porque ele quer contratar 12 candidatos para desenvolver essa tarefa. E aí nós tivemos diversos inscritos. No primeiro processo, na primeira fase do processo, a gente teve uma empresa de RH contratada para o processo. E nós tivemos 45 milhões de candidatos. E aí, desses 45 milhões, foi selecionado 500. Na segunda fase, a segunda empresa pegou 500 candidatos e conseguiu, no processo mais rigoroso, reduzir para 72 selecionados. A terceira empresa contratada pegou os 72, aplicou testes e mais testes, e aí diminuiu para 20 candidatos. E aí, esse empresário nos contratou agora. Contratou essa equipe que está comigo aqui. Antes de a gente passar para o nosso desafio, eu quero que vocês pensem o seguinte: eu trouxe o tema, eu trouxe uma narrativa para envolver a proposta do trabalho, do jogo, tá? Então, é questão de ser um empresário, do processo seletivo. Os 500, os 72, são números que o movimento espírita conhece, porque são os 500 da Galileia, são aqueles 72 que Jesus sabe? Percebe que eu vou inserindo links para a gente provocar sobre o tema. Isso, gente, são linhas de raciocínio, linhas de pensamento que podem ser exploradas na discussão. Ô, Geivan, você conhece isso, hein, Geivan? Não vai? Você vai ficar mais passivo agora, hein, amigão? Pode falar, Geivan. Não lembro não, companheiro. Não lembra, não? Ah, então tá. Vamos lá. E nós temos desse 20, e a gente tem que fazer um processo de seleção. Para eu montar esses slides, eu usei simplesmente o slide. Essa imagem aqui é foto da internet, e eu criei hiperlinks, links e hiperlinks, só isso. Tá bom? Então, vamos conhecer o currículo dos nossos candidatos. Primeiro candidato, aliás, como a gente vai correr, eu vou seguir um caminho. Mas o ideal é vocês escolherem. Vocês querem conhecer primeiro algum candidato? Fala para mim, Jussara. Leila Jussara, qual candidato você quer conhecer? Eu vou no 15. No 15, vamos conhecer. O que eu vou pedir para vocês? Qual é a função de vocês que são do departamento de RH? Vocês vão ler as informações do candidato e escolher 12 entre eles. 12 candidatos, tá bom? Cada um vai escolher os seus 12. Por isso o papel e a caneta. Só pôr um número para mim. Vamos ao 15. Querem ler para mim alguém aí? Quer ler, Leila? Lê para a gente. Leio sim. Espera aí, deixa eu mexer aqui. Nasceu no Rio de Janeiro e aí morou até os 6 anos. Ele sempre foi uma pessoa muito indignada com a falta de ética, preconceitos e injustiças. Buscou durante seu trabalho o resgate de valores morais. Aos 7 anos, mudou-se de seu país, indo para Nova York, acompanhando seus pais, retornando aos 9 anos. Dos 15 aos 17, passou em casa vítima de uma doença que praticamente dissolveu a cartilagem que conecta o fêmur à bacia. Acabou tendo que colocar um pino de platina. Sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar 6 meses na cama, quase sem movimentos. Durante o período de tratamento, teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Alega que este período foi determinante na formação de sua profissão. Tornou-se um apaixonado por literatura e música
Trancava-se no quarto para ouvir música clássica, ler a Enciclopédia Britânica e a coleção Os Pensadores, enquanto seu pai dizia que deveria sair e namorar. Ele ria baixinho. Se declarava católico e colaborou na campanha da cidadania contra a fome e pela vida. Então, esse é um candidato. Yara, escolhe um outro candidato aí. 5. Isso. Qual? 5. 5. Quer ler para a gente? A fidelidade é seu maior empenho dentro de sua comunidade. No seu coração, o raciocínio leva ao tribunal da consciência. Ostenta uma bagagem apreciável. Conhecedor de várias línguas, domina completamente o grego, pois a filosofia e o espiritualismo em geral alcançaram, na Grécia, alta posição em relação ao resto do cenário do mundo. E a gente volta. Olha só, para voltar, eu aperto o botãozinho amarelo aqui, ó. Pá, voltei. E aí, gente, são 10h53, vamos mais um, e depois a gente vai para o encerramento, porque senão a gente não vai conseguir e a gente poder conversar um pouquinho. Valnete, escolhe mais um, por favor. 12. Lê pra gente. É um jovem de qualidades nobres. Desde criança, a sua personalidade é marcada por tendências políticas, aperfeiçoando-se mais tarde de modo a se encontrar com a verdade. Tinha carinho especial pelos orientais e é vinculado à política de seu país, um homem eminentemente popular. O seu lema é a superioridade sem orgulho e a justiça sem maldade. Uau! Vai vendo aí. Geivan, fala para a gente do 20 aqui. Nasceu em uma família de descendentes alemães humildes e possui 5 irmãos. Quando adolescente, tinha o sonho de se tornar atleta. Começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Em 2000, ganhou o prêmio de reconhecimento internacional. É um ativista social, dá suporte a causas como a campanha I'm African, pintando seu rosto num protesto contra a falta de atenção à situação de vítimas de HIV, principalmente na África. Já doou o salário de uma semana inteira de trabalho para o programa Fome Zero. Atualmente, sua maior preocupação é proteger a floresta amazônica e seus recursos hídricos. Já foi designado como embaixador de defesa do meio ambiente devido a seu engajamento em causas ambientais. Então, vamos lá. O que acontece? A gente vai passar por todos eles, tá? A proposta é essa, passa por todos eles. E aí, cada um de vocês vai selecionar os 12. Então, eu crio 2 caminhos. Esse caminho é criado na hora. Qual é o primeiro caminho? Se o grupo é pequeno, o grupo fala, aí eu tenho que ter um papel para anotar o nome de cada um do personagem, cada um do grupo, e o que ele marcou. E agora a gente vai começar a conversar por que selecionamos diferentes. E aí a gente coloca aqueles diferentes. Eu ia levar vantagem, hein, Austin? Hein? Eu sou de RH, eu ia levar vantagem. Sim. E aí a gente vai tentar alinhar isso, tá? Nos 12. Ou seja, o grupo vai ter que discutir para ter esse elemento. Gente, pensa no tema da Comerge, que está atrás aí do Geivan, né? A gente vai ter que alinhar isso. Tá vendo? E aí, alinhou? Pronto, então vamos para... A outra proposta não tem alinhamento, cada um escolheu os seus 12, e a gente vai para informar os candidatos que eles, como é que está a vida deles. E a gente aperta nesse solzinho aqui, ó. Tá. Aqui eu tenho os 12, os 20, eu vou selecionar os 12. Eu vou mostrar todos, mas eu vou falar o que vocês leram. Tá? Então, o Geivan leu 20. É a Gisele Bündchen. Alguém leu 5, tá? Que é o Judas Iscariotes. Alguém leu 12. 15, que é o Renato Russo. 12, da Valnete.
12 da Valnete, que é Tomé. E aí, se não houve alinhamento, não tem problema. A gente vai mostrar. Ah, houve alinhamento. Então, ó, é só clicar de novo na imagem que ela tampa. Tá vendo? Na verdade, a ideia é só mostrar agora a imagem que o indivíduo, que o grupo alinhou. Então, né, vamos imaginar que eles alinharam em 12 aí. E a gente vai mostrar. Não concordou? Então, você volta, tá bom? É esse mesmo. Então, aperta a estrelinha, vai ficar maiorzinha aí, vai brilhar. Agora já vão ver todos, para vocês verem quem são. Xuxa, Osama Bin Laden. Essa M é uma cantora inglesa que desencarnou por overdose, tal, tal. Tem os discípulos. E eu discuto. Vou bater um papo com os jovens. Ó, tem o Hitler, o Ronaldo Fenômeno, o Macadame lá, o que morreu também, desencarnou. Esses são os nossos 20 personagens. Essa atividade chamava carômetro na Comerge, quando nós usamos. E a gente discutia por que nós escolhemos eles, né? E esse empresário, esse grande empresário que quer transformar o mundo é Jesus. Será que o nosso pensamento está alinhado ao de Jesus? Será que o nosso ouro está presente nos valores da terra ou nos valores espirituais? A gente discute tudo isso. Tá? Essa é uma atividade prática que eu fiz para a gente. Não vai dar tempo, que já são quase 11 horas. E a gente volta para a seleção aqui. Eu vou parar de compartilhar para que a gente possa conversar. Querem perguntar, querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Esse arquivo eu vou disponibilizar hoje. Assim que acabar, eu disponibilizo no grupo do Conselho Diretor. Vou passar para a Raquel, para o Adriano, para poder chegar em todos os polos, para quem quiser usar. Quem não quiser usar, não tem problema. Auriston. Diga, Tainá. Olha, eu achei maravilhoso, porque eu não esperava que tivessem pessoas contemporâneas, né? Igual você colocou ali, o Ronaldo, a Amy Winehouse. E aí, quando a gente lê o currículo, que aparentemente só falam coisas boas, a gente acaba vendo um lado da pessoa que às vezes a gente não conhecia. Muito interessante, gostei muito. Vai destacar o seguinte, essa última parte, onde você tira a cartinha, é um jogo da memória. É só digitar no YouTube, jogo da memória PowerPoint. Aí aparece uma lista. Aí tem uma moça que ensina a fazer jogo da memória. Está lá, dá uma aula para a gente fazer. Esse link, esse comando, essa animação, ela ensina a fazer. De abrir a cartinha e fechar a cartinha. Tá? Como é que é colocar jogo da memória? No PowerPoint, no YouTube. As pessoas ensinam a fazer. Eu também tenho os arquivos originais, ela que me passou os arquivos, tá? E eu adaptei na minha apresentação. Como eu vou mandar o arquivo todo, você vai ter todo esse arquivo para ser aplicado, ele está pronto. Vocês já participaram da oficina, sabem como mais ou menos desenvolver com o jovem. Quem esteve presente na... Desculpe que eu abri o som no coisa errada. Quem esteve presente na apresentação do plano de estudos, né? A gente teve um grupo de atividades assíncronas, não sei se vocês lembram, e numa delas a gente tinha um jogo que trabalhava com hiperlinks no PowerPoint também. Né? É uma maneira muito, muito legal de você trabalhar, porque é o PowerPoint, né? Todo mundo tem PowerPoint, né, no seu computador. É só aprender a gerar o link. Você clica um link que vai te levar para um outro slide do seu PowerPoint. Então, no seu PowerPoint, você tem a atividade inteira. É só você aprendendo a fazer esse caminhar de
de um slide para o outro. Uma coisa muito interessante, alguém falou da questão... Pode falar. O Auriston falou que era um jogo prático, né? Mas de prático não tem nada, porque a gente tem que raciocinar, tem que ver as estratégias, tem que pesquisar, né? As personagens que a gente quer usar no jogo, tem que meio que coligar, né, com a nossa proposta. Aqui, no caso, ele deu um exemplo mais ou menos do tema da Comerge. Então, dependendo do tema da nossa aula, a gente tem que embasar tudo, né, no objetivo daquele tema que a gente vai usar. A proposta é essa, não é? Sim, exatamente. Até eu peguei esse personagem de 2012. O legal vocês teriam que colocar personagens mais atuais para lidar com a juventude, com a infância, né? Então, tem todo um processo de pesquisa, de discussão, mas gera essa interação da gente ter que alinhar, né? A gente, como equipe de RH, tem que alinhar os 12 escolhidos. E por que você escolheu um, né? Que valores te motivaram? Que qualidades te motivaram a escolher um personagem em detrimento de outro? Então, a gente vai gerando linhas de raciocínio, de conversas que são exploradas na Comerge. Eu acho que uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, né, é que as ferramentas digitais, né, o uso do jogo, o uso de qualquer outra atividade, qualquer outras ferramentas que a gente trouxe na primeira parte, é um veículo, né, que facilita o processo de construção de conhecimento, né? Mas a gente não vai ter, nem na gamificação, nem nas ferramentas digitais, alguma coisa que substitua o nosso trabalho de pesquisa, de estudo, de organização do nosso material, né? A gente não vai ter uma ferramenta pronta, assim, pronto, aqui se resolveu a construção de conhecimento. Não, né? Na verdade, cada vez mais a gente precisa estudar, pesquisar para construir um veículo de construção de conhecimento que faça com que o nosso evangelizando também pesquise, discuta, reflita para ele construir conhecimento, né? Então, o que era simples, antigamente era fácil. Eu pegava uma página, dava na mão dele, lia aquela página e acabou. Ou ele nem lia. Eu trazia a página, eu lia a página, eu refletia sobre a página e falava para ele o que ele devia pensar sobre aquilo, né? Isso aí é simples, mas é efetivo? Efetivamente, aquele jovem está conseguindo levar para a vida dele aquele conteúdo, que é o que importa, né, em última análise na evangelização. Quando o Maurício abriu, né, as personagens que ele utilizou no jogo, tinha o Hitler, né, e eu lembrei da minha primeira Comerge, alguns anos atrás, né, e aí eu lembro que um dos na época chamava de módulos, né, um dos módulos era o Serético. Foi Comerge de 90 alguma coisa. E aí eu lembro que o facilitador perguntou assim, quem dá um exemplo de um serético? Aí um dos jovens assim, Hitler. E aí foi um escândalo, que absurdo, Hitler, você está na Comerge, não sei o quê. Eu disse, não, Hitler é um serético. Você não diz qual ética você está trabalhando, né? A ética é um conjunto de regras, normas, disciplinas que vai reger o seu caminhar. Ok, mas qual é a base dessa ética? Não se discutiu isso naquele momento. O cara perguntou, o cara pediu qual era o exemplo de serético. O jovem respondeu, Hitler é um serético. Ele trabalhava fielmente a partir da ética dele. E aí, na época, a posição, né, do facilitador, né, que estava conduzindo a atividade, foi assim, hoje em dia ele ia ser cancelado pelos jovens, porque, tipo assim, você não pode trazer Hitler para Comerge, como assim, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Hoje em dia, é claro, acho que esse jogo não vai acontecer, mas eu acredito, né, nos polos. Mas a gente precisa estar atento a isso, né? E é importante trazer personagens assim para a discussão. Eu acho que é muito importante olhar para o mundo de hoje e ver o mundo de hoje, quem são as personagens, as personalidades que cabem a gente discutir, né? Tem esse lado, que eu não lembro quem falou agora e trouxe, né? Todo mundo tem um lado, todos somos espíritos, todos somos perfectíveis, todos estamos caminhando em jornada. Hitler também.
Pode-se até propor uma discussão sobre ética através de personagens os mais diferenciados possíveis. Pode, exatamente. Acho que a Jaque levantou a mão. Negativos, indiferentes, neutros. Uhum. Oi, gente. Bom dia. É o Rick falando. Então, sobre essa questão de ética, né, é até uma coisa interessante. Existem vários jogos de tabuleiro, né, alguns board games e alguns jogos de RPG de computador, inclusive, com éticas, com temas cristãos, né? Tem um jogo que é o Caminho do Senhor, tem outro que é o Caminho Estreito. O Caminho Estreito é um jogo para computador, tá? É um jogo de RPG, envolve o desenvolvimento e tal. E aí entra essa questão, por que eu estou trazendo isso? Que entra exatamente a questão da ética no jogo, né? O que seria você conseguir trazer um jovem para um jogo? Por exemplo, o jogo, se não me engano, Caminhos do Senhor, existem batalhas. Às vezes as pessoas estão andando, né? Ou Cristo, ou qualquer um dos apóstolos está andando e encontram um soldado, né? E entre as opções existe a opção de batalha. E essa batalha vai até a morte, né? De um dos dois personagens. É uma abertura que se tem dentro do jogo. E aí isso você analisa isso de duas formas, né? A ética do próprio o jovem, porque a gente entra naquela questão do que é ético, é a mesma questão do que é humano, né? Por uma religião ou um povo onde a violência é algo normal, quem não é violento está errado. Então você entra exatamente nessa questão da ética. Colocar uma batalha dentro de um campo para mostrar a palavra de Cristo, ela faz sentido? Aí você tem que ser atemporal em alguns jogos. Ela faria sentido, por exemplo, se você remetesse esses personagens àquela época, né, de Cristo, onde você tinha realmente uma violência. Mas isso é necessário ser apresentado? Então, acho que também entra essa questão da ética. Ele trouxe Hitler para dentro da Comércia, né? Aonde está a falha na entrega daquilo ali? Porque a forma como aquilo é apresentado é que faz toda a diferença na forma como um jovem vai absorver o aprendizado. Não, eu vou seguir esse exemplo foi ótimo. Então, assim, da forma como algo se apresenta é que faz a diferença do engajamento no jovem, né? Você mostrou um jogo aí muito interessante, que foi um grupo de alunos, se eu não me engano, né, que desenvolveu, que as pessoas tinham que se apresentar de acordo com o clima ou o tempo que elas estavam passando no jogo, né? Então, a forma como aquilo ali é passado é que faz o engajamento do jovem. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito importante que a gente tenha em mente todas as possibilidades, né, o universo possível de um jogo. Não só os tipos de jogos, mas o tipo de cenário e de problemas que você pode encontrar. Porque você pode tirar muito, eu tiro isso muito dos meus filhos, né? A gente joga muito War, joga muito Banco Imobiliário, e eu vejo isso, você tem que, às vezes a gente está fazendo isso e trabalhando o evangelho em cima disso, né? Porque a ganância, ela tem um limite. Ou vale a pena você, às vezes, quebrar uma pessoa financeiramente apenas pelo prazer de ganhar? Então você começa a ver ali também o estudo da curva moral de uma pessoa, de um jovem. Então, assim, determinados jogos, eu acho que sim, podem ser apresentados de determinadas formas para grupos de jovens por faixa etária. Não, independente de não ser uma coisa competitiva. Não, a minha visão já é o contrário. Ela precisa ser algo competitivo em determinados momentos para que você analise o quanto da palavra de Cristo e quanto do aprendizado espírita um jovem desenvolveu. Rick, realmente, uma coisa que é muito importante, né, a gente tem que estar atento, obrigado, é a gente lembrar que a nossa proposta é que cada um saia daqui, pense, estude para construir. E um ponto que o Austin colocou desde o início, né, é
com quem eu estou lidando, qual é o meu grupo, né? Qual é o grupo com o qual eu estou trabalhando. Adriano, tem que saber isso antes, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu posso compartilhar uma tela aqui? Já que falando aqui, só um minutinho, Aurisson. Sim. Só para pontuar, a gente fez uma atividade, acho que há 3 ou 4 comércios atrás, que envolvia o momento da faixa etária com com a infância, com pequenos companheiros. E aí, primeiro, o jovem fazia tipo um planejamento do que ia fazer com aquelas crianças, né? A gente dizia para eles qual a faixa etária eles iam pegar, coisa e tal. Aí os jovens desenvolveram, acho que pique-parede, alguma coisa que era uma brincadeira. E aí, em dado momento, a gente acompanhando, teve um jovem que, na ânsia de ganhar, ele deu, tipo assim, um empurrão numa das crianças, que se não tivesse o evangelizador ali, o coordenador ali, para intervir e abraçar aquela criança, né, acolher a criança, a coisa teria ficado estranha. E depois a gente levou isso para discussão, como que tinha sido, como eles tinham se sentido, e deixamos que eles mesmos enxergassem aquele ponto. Porque no momento do jogo, por mais que fosse racional você não competir com uma criancinha de 5 anos de idade, eles levaram a coisa a sério, foi estranho. E é para levar, já, que eu acho assim, olha assim, é para levar. A gente não pode fazer as coisas com medo. Eu acho assim, quando você planeja uma atividade, qualquer que seja a atividade, você tem que saber, né, que pode ter algum momento que precise, e a atividade é imediata. Né? Eu tenho um facilitador, e esse facilitador está ali para poder acompanhar e justamente trazer a discussão dos fatos necessários. Então, o problema não é ser um jogo, o problema é a pessoa humana. Eu estou lidando com pessoas, com espíritos em evolução, todos nós. Então, acho que isso é um ponto importante. Né? Eu já ouvi pessoas criticando o uso de jogos na evangelização, por isso que a Jaque falou agora. Mas as pessoas é um jogo, e vão assim, ótimo. Ótimo. Então, vamos trabalhar a partir daí. Né? É um ótimo exercício de autoconhecimento, né? Vamos deixar o Aurisson falar, já que falaram muito tempo, já estourou nosso tempo. Então, a gente precisa que o Aurisson só presente para realmente no final para a gente poder finalizar. Esse jogo, eu apresentei no nosso último encontro, que ele é pelos caminhos de Jesus. A proposta do jogo é que a gente acompanhe Jesus, né? Esteja perto de Jesus. E toda vez que a gente consegue estar perto do Cristo, toda vez que a gente consegue estar perto do Cristo, deixa eu voltar com ele para cá, consegue estar com ele perto do Cristo, a gente ganha pontos ao fazer o bem. Então, qual é a nossa proposta? Qual ação o jogador tem? Trabalhar e ganhar dinheiro. Aí, Tainá, a mudança foi essa, uma das mudanças. Quando eu ganhar 10 dinheiros, eu posso trocar por 3 virtudes, por 3 pontos de vitória, que é o ponto de fazer o bem. Eu dou aquele dinheiro para fazer o bem. Mas, para isso, eu tenho que pagar um desafio, tem que ter um desafio para mim. E é um jogo familiar. O objetivo do jogo é a gente conversar sobre as relações da família. Então, você vai lá e escolhe um cartãozinho, a ideia é essa, e responde isso aqui para a gente. Ó. Quando você olha no espelho, que virtudes consegue enxergar? Ou seja, você vai conhecer a Galileia, os lugares que Jesus passou, os milagres que aconteceram, as passagens do Cristo. Por exemplo, o Monte das Beatitudes foi aonde foi proferido o Sermão da Montanha. Ele está andando, tentando acompanhar Jesus, que é móvel. Jesus anda, o tempo todo ele anda. Só que para você fazer o bem, você tem um desafio. E esse enredo, o facilitador tem que dar, esse histórico, ele tem que criar essa narração. Como no RPG. Mas é um jogo que não tem violência.
Porque a gente tem que conhecer o nosso público, né? Tem que fazer um jogo. Se eu lido com pessoas que a gente percebe que tem um alto grau de violência, eu tenho que propor a ele outras alternativas. Eu não vou destruir a violência dele, acabar. Não, eu vou propor a ele novas alternativas para que ele conheça outras coisas. E em algum momento a gente vai discutir o que é mais adequado, o que é melhor. Mas isso tem que ter conversa, tem que ter a nossa discussão. E aí, qual o bem que podemos fazer nos dias de hoje? É um outro desafio. Eu estou criando um grupo de questões ligadas à família. Tu ajuda em casa para transformar esse jogo num jogo familiar mesmo, da família brincar em casa, né? E os desafios vão estar voltados para as questões do dia a dia da casa. E a gente tem que acompanhar. Então, andar pelas cidades, aí você escolhe. Cidade 7, ó, é Nazaré. Então, Jesus vai para Nazaré. Aqui embaixo. Onde os jogadores saem? Saem da onde eles nasceram, porque os jogadores aí são os apóstolos. É só para a gente pensar nas possibilidades que existem. Eu não preciso caminhar com Cristo e não lidar com o soldado, posso criar um desafio. A gente pode adequar para os nossos objetivos. Só que tem que estar claro qual é o nosso objetivo e o público que eu vou lidar. A gente tem que saber isso, né? O Rick trouxe uma questão dos jogos. Cadê o Rick? Não tô vendo o Rick aqui. Que é esses jogos que já existem, né? Eu não estou vendo aqui. É que já existem jogos prontos, né? A gente sabe que tem esses jogos que estão prontos lá. Isso é uma questão, né? Aquele jogo foi feito baseado em uma proposta metodológica, né? Uma proposta pedagógica. E eu concordo, né, que a gente não vai botar Jesus para batalhar até a morte. Afinal de contas, mesmo na época de Jesus não faria isso, né? Então, é preciso se a gente fosse apropriar de outros jogos, entender qual é a proposta pedagógica daquele jogo, né? O banco imobiliário, ele pode ser utilizado numa atividade? Ele é longo, o Aulis colocou algumas questões já sobre ele, né? Mas, enfim, eu posso utilizar numa atividade, sei lá, o jogo da vida, que é um jogo mais curto, mas ele tem uma proposta, né? Que não é a proposta de evangelizar. Então, se eu vou utilizar esse jogo dentro da evangelização, eu tenho que fazer as adaptações necessárias para que esse jogo atenda à nossa proposta pedagógica, né? Eu tenho que saber qual é o meu objetivo de aprendizagem, né? Que eu quero aprender com aquele jogo, e outra, qual é a minha proposta pedagógica. E aí, assim, eu posso lançar mão de outros jogos, tem os jogos que algumas igrejas, algumas denominações evangélicas prepararam, são jogos muito bonitos, né? Com temáticas evangélicas, como o Rick trouxe, mas é uma outra proposta pedagógica. Então, eu preciso fazer as adaptações necessárias para que eu possa encaixar dentro da evangelização espírita. Porque senão acontece o que o Rick colocou. Não, olha, aqui está no jogo dizendo que eu posso optar por batalhar, eu vou matar Jesus, porque para eu seguir adiante tem que passar por cima de Jesus, né? Então, peraí, no nosso jogo aqui, na nossa civilização, essa opção aqui ela não vai valer. E explicar para eles por quê. Né? Porque a nossa proposta pedagógica é diferente dessa aqui. A gente se utilizou de um jogo e compartilhar e dividir isso com o jovem. Eu acho que é legal também trazer isso para o processo de evangelização, né? Olha, a gente está usando um jogo os adventistas têm um trabalho maravilhoso com o jogo, da igreja adventista, mas a gente, para se adequar aqui, a gente não vai usar tal e tal itens. A gente vai trabalhar com o restante, para atender ao nosso objetivo. E aí, seguir adiante com o trabalho. Alguém levantou a mãozinha, foi? Tainá, não. Não, Valnete. Quando acho que a Jaque comentou, né, que deu problema no jogo. Às vezes, no meu grupo de evangelização, a gente deixa dar alguns problemas, deixa passar uma mensagem, uma ideia, um texto que não está de acordo
para que a gente possa orientar. Olha só, uma coisa que a gente foca muito você tem a fé raciocinada. A doutrina te embasa para isso, você não tem que aceitar simplesmente. Você tem conteúdo para poder distinguir. Então, o que aconteceu aqui? Isso foi legal? Não foi legal e por quê? Então, a gente gosta de que aconteça determinadas coisas que não saiam totalmente linear, como você falou, Adriano, são pessoas. E são pessoas com vivências e com bagagens diversas. E acontecer isso é interessante para a gente intervir e falar, olha só, e o que vocês acharam disso? Foi legal? Não foi legal. Por que não foi legal? E aí vai ficar fixado ainda mais, porque era uma coisa inesperada, mas é uma coisa do dia a dia, que ali dentro vai estar tudo muito perfeito, mas lá fora não. Então, quando acontece isso, a gente está preparando para o lado de fora também. Nós temos mais 3 minutinhos. Alguém mais quer colocar trazer alguma questão? Alston? Alguém tem dúvida? Olha, eu me coloco à disposição, tá? Na medida do possível, para colaborar nesse sentido de produção, de desenvolvimento de jogos. E o que precisar, a gente está aí para ajudar. Tem uma questão, né, que é endossando que a Valnete falou aí, e que o Bruno falou também, que algumas atividades, aí não necessariamente só a gamificação, né, ou qualquer atividade que a gente promova lá, e que um jovem ou uma criança ela se exalte, né, é até que fica mais rico, que a gente consegue trabalhar aquilo ali. E a ideia do jogo é que a pessoa também tira aquela carcaça, aquela máscara, né? Eu sou espírita santinho, eu faço assim, 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 e não, vai ter que ter um embate mesmo. E para que a gente trabalhe esse sentimento, que a pessoa se abra, não vai fechado ou com a carinha de santinho de espírita, né? Ou sei lá o quê. Então, é importante até que ele se exalte. Agora, o problema é quando a atividade, todo mundo se exalta, aí a atividade tem que ser repensada. Mas quando um ou outro foge ali, acho que o objetivo é esse aí. Ó. A gente vai trabalhar o emocional, aquele sentimento que despertou naquele momento de um ou outro. Né? A gente só tem que realmente dosar ali se todo mundo, não só na atividade game ou qualquer outra atividade que a gente desenrole na evangelização, né? Se todos se exaltaram, aí a gente tem que repensar a nossa atividade. Mas se um ou outro vai, é aquilo ali, atingir o foco e aonde a gente precisa trabalhar. A gente viu ali onde a gente precisa trabalhar na criança ou no adolescente ali, no jovem. Beleza, gente. A gente está sempre à disposição, né? Quero voltar a falar sobre isso, discutir esse tema novamente. A gente vai estar aqui de novo no dia 7 de novembro. Mas, independente disso, nossos contatos estão lá no Conselho Diretor, meu, do Alston. É só caçar lá a gente e mandar mensagem. Qualquer dúvida, é só colocar. A gente vai conversando, trabalhando, dialogando aí com vocês. Se precisarem também, queria que vocês conversassem, queria que o Alston fosse lá conversar no polo com o pessoal, os facilitadores, sobre construção de jogo. Adriano, a gente queria que fosse conversar, bater papo sobre construção de vídeo e não sei o que, a gente pode se organizar para atender os polos também em relação às ferramentas digitais. Beleza? A gente vai voltar para o grupão, né, para o professor sair da sala, voltando lá para a sala principal para o encerramento. Beijo grande. Até o próximo encontro. Até o próximo. Foi muito bom. Muito boa essa oficina. Gostei. Eu também gostei bastante. A todos, tá? Foi ótimo.